Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2 revelado. O segredo que está bloqueando sua transformação de vida. Você já percebeu que, por mais que deseje mudar, parece que algo dentro de você te puxa de volta para os mesmos padrões? É como se houvesse uma força invisível que sabota cada tentativa de começar de novo. Você faz planos, ora, acredita, mas a vida insiste em repetir as mesmas cenas, como um filme que nunca chega ao final feliz. Existe um motivo para isso, e ele foi revelado há quase 2000 anos, nas palavras mais poderosas já escritas sobre transformação interior. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez você já tenha ouvido esse versículo centenas de vezes. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira mensagem escondida em Romanos 12, 2 foi mal interpretada por séculos? Que existe um segredo espiritual e mental bloqueando a sua transformação de vida, e que Paulo deixou o mapa exato para romper esse bloqueio. Não através da religião, mas através da mente? Essa é a revelação que poucos estão prontos para ouvir, porque não é fácil admitir que não é o mundo que precisa mudar, somos nós. E é exatamente por isso que Romanos 12, 2 é tão poderoso. Ele expõe o código invisível que te prende aos velhos hábitos, às emoções repetidas, às histórias que você conta a si mesmo para justificar o que não quer mais viver. O segredo que está bloqueando sua transformação de vida não está do lado de fora, está dentro da sua mente. Quando Paulo escreveu, "Não vos conformeis com este mundo", ele não falava do planeta, das cidades ou das pessoas. Ele falava do sistema mental que governa a humanidade, das crenças limitantes que moldam nossas escolhas e nos mantêm cativos do medo. E quando disse, "Transformai-vos pela renovação da mente", ele não descrevia um ato religioso, mas um processo mental profundo de reconstrução interior, o mesmo que séculos depois, Napoleon Hill chamaria de reprogramação do subconsciente. Mas existe um problema. A maioria tenta mudar a vida sem mudar a mente. Quer resultados novos com pensamentos antigos, e é por isso que tantos fracassam. É por isso que, mesmo após anos de esforço, a paz parece distante, o propósito parece confuso e a fé parece cansada. Porque sem renovação mental, não há transformação real. Hoje, neste vídeo, Romanos 12, 2 será revelado de forma como você nunca ouviu antes. Você vai entender o que realmente significa não se conformar, como identificar o bloqueio que te impede de evoluir e como ativar o poder que Deus colocou dentro de você. O poder de transformar sua mente e, com ela, toda a sua realidade. Não se trata de teoria, mas de experiência, de compreender que a transformação de vida começa quando a mente deixa de resistir e passa a cooperar com o divino. É o ponto em que o medo perde força, a fé ganha forma e a sua consciência desperta para o que sempre esteve aí, o poder de criar uma nova história. Enquanto muitos ainda esperam que o mundo mude, você vai descobrir que a verdadeira mudança começa quando você decide renovar sua mente e agir como alguém que já entendeu o que Romanos 12, 2 sempre quis dizer. O mundo não muda a sua mente. A sua mente muda o seu mundo. Se você sente que chegou a hora de romper o ciclo e acessar o nível de consciência onde a fé e a razão se encontram, permaneça comigo até o final. Porque hoje, Romanos 12, 2 será revelado e você vai enxergar o segredo que estava bloqueando a sua transformação de vida e como libertar a mente para viver o propósito que Deus desenhou para você desde o início. Você pode não perceber, mas existe um mundo invisível operando dentro de você. Um sistema silencioso que dita o que você pensa, sente e faz, sem que precise pedir sua permissão. É o conjunto de ideias, crenças e emoções acumuladas ao longo da vida que se misturam e formam o que Paulo chamou de este mundo. Não é o mundo físico, mas o mundo mental, a estrutura invisível que condiciona a maneira como você enxerga a si mesmo e interpreta tudo ao seu redor.
A maioria das pessoas acredita que é livre, mas vive prisioneira de pensamentos que não escolheu. Reage em vez de decidir, teme em vez de confiar, repete em vez de criar. Esse é o mundo da conformidade, o mesmo que o apóstolo Paulo alertou para não imitar. Quando ele escreveu, "Não vos conformeis com este mundo", estava falando sobre algo muito mais profundo do que cultura, moda ou costumes. Ele se referia ao perigo de viver no piloto automático da mente, aceitando tudo o que o ambiente impõe. Esse mundo invisível começa a se formar muito antes de você entender o que é certo ou errado. Cada palavra que ouviu, cada medo que presenciou, cada limitação que alguém projetou sobre você, construiu uma programação mental. É como se tivesse sido moldado por uma força externa, sem consciência de que poderia escolher outra forma. O ambiente, as pessoas, os exemplos e até as dores, tudo foi gravado em sua mente subconsciente. E é essa programação que define seus limites, seus medos e até sua fé. Napoleon Hill chamou isso de a hipnose do coletivo. Um estado em que a pessoa acredita estar decidindo, quando na verdade está apenas repetindo padrões herdados. É o mesmo mecanismo que Paulo identificou séculos antes e nomeou de conformidade com o mundo. Quando você se conforma, sua mente perde a capacidade de pensar de forma criativa e espiritual. Passa a reagir ao passado, não a criar o futuro. E é por isso que muitos tentam mudar de vida, mas continuam presos à mesma história. O segredo que está bloqueando sua transformação de vida é essa programação oculta, essa estrutura mental invisível que faz com que, mesmo desejando o novo, você continue atraindo o antigo. É como tentar escrever um novo capítulo num livro que ainda está sendo controlado pelo autor anterior. A mente antiga continua operando, repetindo velhas ordens, sabotando cada tentativa de mudança. Por fora, você fala em fé. Por dentro, o medo ainda comanda. Paulo sabia que o maior campo de batalha não está entre o bem e o mal, mas entre a mente velha e a mente renovada. É uma guerra silenciosa que acontece dentro de cada pessoa, entre o que você sabe que deveria fazer e o que o hábito te obriga a repetir. E essa guerra se torna invisível porque o inimigo não vem de fora. Ele fala com a sua própria voz. Ele sussurra. É melhor não tentar. Você não vai conseguir. É arriscado demais. E assim, pouco a pouco, o conformismo se instala. O mundo invisível que te molda é feito de vozes antigas, comparações, críticas, inseguranças, rejeições. Elas se disfarçam de prudência, mas são medo. Elas se apresentam como realismo, mas são dúvida. E cada vez que você as ouve, reforça as paredes dessa prisão interior. É o sistema mental do qual Paulo nos chama a sair. Não vos conformeis não é apenas um conselho, é uma ordem espiritual para libertar-se da hipnose coletiva que impede o ser humano de enxergar o próprio poder. Napoleon Hill dizia que a mente é um jardim, e você é o jardineiro. Tudo o que não é plantado conscientemente acaba crescendo por conta própria. E quando você não vigia o que entra, o solo fértil da mente é tomado por ervas daninhas, pensamentos de escassez, culpa e medo. Essas ideias se transformam em emoções, as emoções em hábitos e os hábitos em destino. E é assim que uma pessoa pode orar por mudança, mas continuar colhendo os mesmos resultados. Enquanto você acreditar que o problema está do lado de fora, o ciclo se repete. O ambiente externo é apenas o espelho da mente interna. O mundo se ajusta à frequência da sua consciência. E é por isso que Romanos 12, 2 é um convite à responsabilidade divina. Deus te deu o poder de moldar a realidade pela forma como pensa, mas esse poder precisa ser despertado. Ele está adormecido sob camadas de medo e conformidade, esperando que você decida abrir os olhos e assumir o controle do próprio mundo interior. Tudo começa quando você para de culpar o destino, o tempo ou as pessoas e começa a observar o que se passa dentro da sua mente. Essa observação é o primeiro passo da renovação. É o instante em que você se vê de fora e entende que não é o personagem, mas o autor, que o cenário da vida muda quando o roteiro muda.
que o roteiro muda quando a mente desperta. O mundo invisível que te molda pode ser o seu maior inimigo ou o seu maior aliado. Tudo depende de quem está no comando. Enquanto ele te domina, você sobrevive. Quando você o domina, começa a viver. E é exatamente isso que Romanos 12:2 revelado veio te mostrar. Que a transformação não é um milagre externo, mas uma decisão interna, a de não se conformar mais com a mente antiga e permitir que o novo comece a nascer dentro de você. Durante séculos, muitos leram Romanos 12:2 como uma exortação moral, como se Paulo estivesse apenas pedindo que as pessoas fossem mais corretas ou mais fiéis. Mas o que ele realmente escreveu é muito mais profundo do que um conselho religioso. Ele revelou um princípio espiritual e psicológico universal, o mesmo que rege toda transformação verdadeira. Nada muda até que a mente mude primeiro. Quando ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a palavra original que usa é metanoia. Essa palavra em grego não significa simplesmente melhorar o pensamento. Metanoia é a fusão de duas ideias, meta, além, e noia, mente. É o chamado para ir além da mente comum, transcender o velho sistema mental, romper com o padrão coletivo, elevar a consciência a um novo nível de percepção. Metanoia é o que acontece quando o ser humano desperta. É o instante em que ele compreende que a realidade não é fixa, mas moldada pela sua própria consciência. É o momento em que ele percebe que não foi criado para reagir ao mundo, e sim para transformá-lo. Essa é a verdadeira essência de Romanos 12:2. Revelado. O convite para abandonar o eu limitado e nascer para a mente espiritual, aquela que coopera com o propósito divino. Mas há algo que bloqueia esse processo. A mente antiga não quer morrer. Ela resiste. Ela teme o novo porque o novo exige fé. O velho padrão se alimenta do controle, da previsibilidade, da repetição. Por isso Paulo começa o versículo com um imperativo. Não vos conformeis com este mundo. Ele sabia que antes de mudar é preciso se inconformar. Nenhuma transformação nasce no conforto. O primeiro passo é recusar o padrão que te mantém pequeno. O mundo, para Paulo, não era o ambiente físico, mas o conjunto de pensamentos que rege a humanidade. O medo, a culpa, a inveja, a comparação, o apego. É esse sistema mental que precisa ser rompido. E a única forma de vencê-lo é renovar a mente, não pela força, mas pela consciência. Porque quando você começa a enxergar o padrão, ele perde o poder de te dominar. A luz da atenção dissolve o que o inconsciente sustentava. Romanos 12:2 é o mapa da reconstrução da consciência. Ele mostra que a transformação não é uma recompensa que vem depois da fé, mas a própria manifestação dela. Ter fé é acreditar no invisível ao ponto de se tornar o invisível. É agir como se a mente já estivesse curada, mesmo quando o mundo ainda mostra os sintomas do antigo eu. É esse o sentido de transformai-vos. Permita que a verdade divina ocupe o espaço das antigas ilusões. Napoleon Hill descreveu o mesmo processo com outras palavras. O homem é a soma dos seus pensamentos dominantes. Essa frase, ainda que simples, carrega o mesmo poder do versículo. Quando seus pensamentos são renovados, suas emoções mudam. Quando suas emoções mudam, suas ações se alinham. E quando suas ações se alinham à nova mente, a realidade se transforma. Paulo e Hill disseram a mesma coisa, apenas em linguagens diferentes, mas o perigo é confundir fé com conformismo. A fé verdadeira não é passividade, é movimento interior. O conformismo espera que Deus resolva o que a própria mente continua destruindo. A fé ativa entende que Deus trabalha através da consciência desperta. A mente conformada ora para fugir da dor. A mente renovada ora para compreender o propósito da dor. Uma busca respostas fora, a outra encontra direção dentro, e é aqui que muitos se perdem. Confundem espiritualidade com estagnação. Acham que esperar é o mesmo que confiar.
Mas metanoia é transformação dinâmica. É uma mudança viva, contínua, que exige observação, desapego e ação inspirada. Não é um evento isolado. É um processo constante de substituição de pensamentos antigos por verdades mais elevadas. Cada dia é uma escolha entre o velho eu e o novo eu. Por isso, Paulo usa o verbo na forma reflexiva. Transformai-vos. Ele não diz sejam transformados, porque não se trata de esperar uma intervenção divina que mude tudo. Ele fala de uma ação consciente, de uma cooperação com o Espírito. O verbo está no imperativo, mas também no reflexivo. O poder está em você. É o convite para participar ativamente da própria criação. E o resultado dessa metanoia é extraordinário. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba a palavra, experimenteis. Paulo não diz saibais ou creiais, mas experimenteis. Ele fala de vivência, não de teoria. É o estado em que a vontade divina deixa de ser um conceito distante e se torna uma experiência diária. Você começa a sentir que tudo coopera com o bem, que cada desafio tem um propósito e que o caos é apenas o palco onde a fé aprende a florescer. A verdade de Romanos 12:2 é simples, mas radical. Deus não quer apenas mudar o que está fora, Ele quer renovar o que está dentro. A verdadeira transformação de vida começa na mente. E tudo o que impede essa mudança é ilusão. A mente antiga acredita que Deus está distante. A mente renovada entende que Ele habita em cada pensamento consciente, em cada escolha de fé, em cada ato de amor. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele não estava apenas pregando. Ele estava descrevendo o processo exato da evolução da consciência humana. Romanos 12:2. Revelado é a ponte entre fé e ciência, entre espiritualidade e psicologia, entre o céu e a mente. E quando essa ponte é atravessada, o ser humano deixa de ser um repetidor do passado e se torna um coautor do divino. A mente humana é como um sistema de códigos. Cada pensamento é uma linha de comando, e cada crença é um programa que roda em segundo plano, determinando como você percebe a vida. Quando Paulo escreveu, "Não vos conformeis com este mundo", ele estava alertando sobre esses códigos mentais invisíveis que nos mantêm presos ao que já conhecemos. São padrões tão antigos que operam sem resistência, produzindo os mesmos comportamentos e os mesmos resultados, mesmo quando você jura que quer mudar. O maior inimigo da transformação não é o fracasso, é o conformismo, porque o conformismo disfarça a estagnação de estabilidade. Ele faz você acreditar que está seguro, quando na verdade está apenas preso. Esse é o código mental que bloqueia a mudança. A ilusão de que permanecer igual é mais fácil do que se transformar. Mas nada é mais doloroso do que viver uma vida que não reflete quem você realmente é. Paulo sabia que o ser humano é moldado por seus pensamentos dominantes, exatamente como Napoleon Hill descreveu séculos depois. Hill dizia que você se torna aquilo que pensa na maior parte do tempo. Essa é a lei que governa toda a criação mental. Tudo o que você alimenta com atenção se multiplica. Tudo o que você teme, atrai. Tudo o que repete, reforça. E tudo o que nega, se esconde no inconsciente, pronto para sabotar o próximo passo. Existem 3 códigos mentais principais que bloqueiam a renovação da mente. O primeiro é o código do medo. Ele se disfarça de prudência, mas é o medo de perder o controle. É a voz interna que diz, e se não der certo? Ou, e se eu falhar de novo? É o medo do julgamento, da rejeição, da mudança. Ele faz você se conformar com menos para evitar o risco de mais. Mas não há crescimento sem risco. A fé exige movimento. E onde o medo comanda, a fé se cala. O segundo é o código da culpa. Ele nasce da crença de que você não merece prosperar, amar, vencer. É a herança de uma mente programada para acreditar que o sofrimento é uma forma de redenção. Essa culpa silenciosa faz você sabotar as oportunidades que Deus te envia. Você se aproxima da bênção, mas inconscientemente se afasta, porque acredita que não está pronto ou não é digno.
A culpa é o cimento da prisão mental. Ela fixa o ser humano em um ciclo de punição. O terceiro é o código da repetição. Ele opera como um eco do passado. Mesmo quando o corpo está no presente, a mente ainda responde aos comandos antigos. Você repete padrões emocionais herdados, comportamentos aprendidos, crenças que já perderam sentido. É por isso que tantas pessoas mudam de cidade, de trabalho, de relacionamento e continuam vivendo a mesma história, apenas com novos cenários. A mente antiga recria as mesmas lições até que você aprenda a superá-las. Esses três códigos, medo, culpa e repetição, formam o tripé da estagnação espiritual. Eles mantêm a consciência aprisionada na mente inferior, aquela que reage, compara e julga. É a mente conformada com o mundo. Paulo alertou: não vos conformeis, porque quem se conforma congela, e o espírito humano não foi criado para congelar, mas para expandir. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste a um passo do sucesso porque o medo assume o comando. Paulo chamava isso de carne, o instinto humano que se opõe ao espírito. Ambos falavam sobre o mesmo conflito, o entrelaçamento entre o velho eu e o novo eu. Enquanto a mente antiga busca segurança, a mente espiritual busca sentido. E é nesse ponto que a transformação exige coragem, porque mudar a mente é confrontar a si mesmo. A renovação não é um ato emocional, é um processo consciente. Não acontece porque você se arrepia com um versículo ou se emociona com uma mensagem. Ela começa quando você reconhece os próprios sabotadores e decide substituí-los por novos comandos mentais. É quando o medo surge e você o observa sem ceder. Quando a culpa tenta voltar e você responde com perdão. Quando o padrão antigo se repete e você escolhe reagir diferente. É assim que o novo se instala, uma escolha de cada vez. O código mental que bloqueia a mudança é o mesmo que faz você acreditar que mudar é difícil, e é essa crença que precisa ser quebrada. A dificuldade não está em mudar, está em resistir à mudança. Porque a mente antiga luta para sobreviver. Ela teme perder o poder. Mas o que ela não entende é que, ao resistir, te impede de viver o propósito para o qual foi criada. Por isso, Romanos 12:2 é mais do que um versículo. É uma convocação divina. É Deus dizendo: saia do molde, quebre o código, transforme-se. O segredo para a transformação de vida não está em acumular mais informação, mas em reescrever os pensamentos que governam suas decisões. O mundo exterior é apenas o reflexo do sistema interior. E se o reflexo não muda, é porque o espelho ainda mostra a imagem antiga. Quando a mente se renova, o espelho se limpa, a consciência desperta, e o que antes parecia impossível se torna natural. Você começa a sentir uma nova energia operando dentro de você, como se algo tivesse sido desbloqueado. É a mente espiritual assumindo o comando. E quando isso acontece, a transformação não depende mais de força, mas de fluxo. A mente velha sobrevive, a mente renovada vive, a mente velha teme, a mente renovada confia, a mente velha repete, a mente renovada cria. É por isso que Paulo e Napoleon Hill, separados por séculos, disseram a mesma verdade. O maior campo de batalha é o da mente. E a vitória começa quando você se recusa a se conformar com a programação antiga. A palavra metanoia carrega dentro de si a semente da liberdade. Ela descreve o ponto exato em que o ser humano decide deixar de ser escravo do pensamento comum e passa a agir como co-criador com Deus. É a virada de chave que transforma o automático em consciência, o medo em fé, o hábito em decisão. Paulo não escolheu essa palavra por acaso. Quando escreveu "Transformai-vos pela renovação da vossa mente", ele sabia que estava descrevendo o processo mais revolucionário da existência humana, o despertar da consciência espiritual. Mas o que, na prática, é essa metanoia? Ela não acontece em um único instante. É uma transição entre dois mundos, o mental e o espiritual. É o caminho da mente natural, moldada pela dor e pelo medo, até a mente renovada, guiada pela fé e pelo propósito. É um processo diário de substituição de códigos.
Tudo o que um dia foi moldado pelo inconsciente precisa ser reprogramado pela consciência. O primeiro passo é observar sem se julgar. O que mantém a mente presa ao passado é a falta de observação. Você se identifica tanto com os próprios pensamentos que acredita ser o que pensa. Mas você não é seus pensamentos, é aquele que os observa. Quando começa a observar, um espaço se abre, e nesse espaço nasce a liberdade. É nesse instante que você entende que pode escolher. Esse é o primeiro sinal da metanoia. Perceber que o velho eu é apenas um personagem que o mundo ensinou a interpretar. O segundo passo é substituir em vez de resistir. Muita gente tenta vencer o medo lutando contra ele, mas resistência é apenas outra forma de aprisionamento. O segredo não é lutar, é substituir. Quando o medo surge, você planta um novo comando: fé. Quando a dúvida tenta dominar, você substitui por uma verdade espiritual: tudo coopera para o meu bem. Quando o pensamento negativo insiste em voltar, você responde com ação. A mente não suporta o vazio. Se você não a preenche com luz, ela voltará a produzir sombra. O terceiro passo é alimentar a mente com novas sementes. Assim como o corpo precisa de alimento, a mente precisa de conteúdo que eleve. O que você ouve, lê e vê determina o terreno da sua transformação. Napoleon Hill dizia que a repetição é o segredo de toda crença. Isso significa que o novo padrão mental só se estabelece pela constância. Cada afirmação positiva, cada momento de oração, cada ato de fé consciente é uma gota de água que germina a nova mentalidade. O quarto passo é agir em coerência com a mente renovada. Pensar diferente sem agir diferente é como limpar o terreno e nunca plantar. A verdadeira metanoia acontece quando a ação confirma a fé. Você começa a agir não como quem espera algo mudar, mas como quem já mudou por dentro. É quando você perdoa antes de sentir vontade, agradece antes de ver o resultado, confia mesmo sem entender o caminho. A fé não é emoção, é direção. O quinto passo é permanecer no processo. A mente antiga tentará voltar. Ela é insistente, astuta e muitas vezes sedutora. Ela vai sussurrar: volta para o seguro, volta para o conhecido. Mas toda vez que você escolher o novo pensamento, o novo hábito, o novo olhar, estará enfraquecendo a estrutura antiga. A renovação da mente é construída na repetição da escolha certa. Não é sobre vencer de uma vez, é sobre vencer todos os dias. O sexto passo é transformar a oração em estado de consciência. A mente renovada não ora apenas com palavras, mas com frequência. É a oração silenciosa que vibra em cada decisão, em cada pensamento consciente, em cada gesto alinhado com o amor. Paulo chamou isso de orar sem cessar. Hill chamava de autossugestão positiva. Ambos falavam sobre manter a mente conectada a um padrão superior de pensamento. É quando a fé deixa de ser um pedido e se torna uma vibração contínua de confiança. E o último passo é entregar o controle e confiar no propósito. Metanoia é movimento, mas também é rendição. Depois de fazer a sua parte, observar, substituir, alimentar e agir, você precisa permitir que a inteligência divina complete a obra. É o momento em que você diz: Senhor, que a tua vontade se manifeste através de mim. Não é desistência, é confiança madura. É entender que o plano é maior e que cada aparente atraso carrega um propósito invisível. Esse processo não é linear, é cíclico. Cada novo desafio revela uma camada mais profunda da mente antiga para ser curada. Cada nova superação expande a consciência um pouco mais. Até que um dia você percebe que não é mais a mesma pessoa. Algo dentro de você se reorganizou. O que antes te dominava, agora te serve. O que antes te confundia, agora te ensina. O que antes te paralisava, agora te impulsiona. Essa é a verdadeira transformação de vida que Romanos 12:2 descreve. Não uma mudança superficial, mas uma reconstrução da mente, do inconsciente ao consciente.
da limitação à fé, da sobrevivência à criação. A metanoia é o milagre do pensamento renovado. É quando você entende que o céu não é um lugar distante, mas um estado de consciência acessível, toda vez que sua mente se alinha com a vontade divina. Napoleon Hill dizia que a mente humana é o único meio pelo qual o homem se aproxima de Deus. Paulo dizia que temos a mente de Cristo. Ambos apontavam para o mesmo destino, o reencontro entre o pensamento humano e o propósito divino. Quando isso acontece, você deixa de viver reagindo e passa a viver criando. E então o versículo se cumpre em sua totalidade. Você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação é bela quando vista de fora, mas dentro dela há uma guerra. Uma guerra que ninguém vê, mas que todos que decidem mudar precisam enfrentar. É a luta entre o velho eu que quer sobreviver e o novo eu que quer nascer. E esse confronto é inevitável. Quando Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele não romantizou o processo. Ele estava descrevendo uma batalha espiritual travada no terreno da consciência. A mente antiga não cede facilmente. Ela foi construída por anos de experiências, crenças e dores. Cada pensamento limitante é como um tijolo que sustenta o castelo da identidade antiga. E o ego teme perder esse castelo, porque acredita que, sem ele, deixará de existir. É por isso que, quando você decide mudar, tudo parece desmoronar. Relações estremecem, hábitos perdem o sentido, desejos se dissolvem. O que antes te definia começa a desaparecer. Essa é a batalha invisível, o momento em que Deus remove o que era falso para que o verdadeiro possa emergir. Muitos confundem esse processo com retrocesso, mas é exatamente o contrário. É o sinal de que a metanoia começou. A renovação da mente destrói primeiro o que não tem fundamento, e o ego, desesperado, tenta reconstruir o velho padrão. Ele te faz duvidar, ele te lembra das falhas passadas, ele te convence de que mudar é perigoso, e se você acreditar nessas vozes, voltará para o mesmo ciclo que jurou romper. Napoleon Hill chamava isso de o teste da persistência. Ele observou que sempre que alguém se aproxima de uma grande transformação, a vida parece endurecer. Obstáculos surgem, pessoas duvidam, as circunstâncias se tornam confusas, mas nada disso é castigo. É o processo de seleção natural da mente. A nova identidade está sendo testada. O universo pergunta, você realmente quer isso? E só quem permanece firme responde com ações, não com palavras. Paulo chamava essa etapa de prova da fé. Ele sabia que toda renovação exige um preço, o confronto com o próprio eu. Porque a mente antiga não morre em silêncio. Ela luta, grita, tenta convencer você a desistir. É nesse ponto que muitos param, confundem desconforto com sinal de erro. Mas a dor da mudança não é punição, é parto. É o nascimento do novo você. E todo nascimento é acompanhado de contrações, de desconforto, de entrega. Deus não transforma sem quebrar. E quebrar dói. Dói deixar o controle. Dói soltar o que parecia seguro. Dói olhar para dentro e ver que muito do que você acreditava não era fé. Era medo disfarçado. Mas é nesse quebrar que a luz entra. A dor é o instrumento do despertar. E o sofrimento só persiste quando você resiste. Quando você aceita o processo, a dor se transforma em sabedoria, e a sabedoria se transforma em força. A batalha invisível é vencida no silêncio. Não é uma guerra de gritos, mas de decisões. Decisões silenciosas, tomadas no coração, quando ninguém está vendo. É naquele instante em que tudo parece desabar, e mesmo assim você escolhe confiar. É quando você não entende o porquê, mas decide continuar. É quando o medo tenta dominar, e você ora. Quando a dúvida te cerca, e você agradece. Quando tudo parece parado, e você semeia mesmo assim. É nesse espaço que a mente antiga começa a perder poder. Napoleon Hill dizia que o fracasso temporário é apenas um teste para o propósito verdadeiro. Paulo diria que a provação da fé produz perseverança. Ambos estavam falando da mesma lei.
Antes da elevação vem o fogo. Antes da expansão vem o caos. O caos é o instrumento da criação. O mesmo vento que apaga a chama fraca alimenta o fogo intenso. Por isso, o processo de renovação não destrói você, ele purifica. Mas a maioria foge do fogo. Quer o novo sem abrir mão do velho. Quer os resultados da fé sem o processo da fé. Quer a coroa sem a cruz. Quer transformação sem renúncia. E é por isso que tantos oram, mas poucos mudam. Porque não basta pedir, é preciso permitir. Permitir que Deus desmonte o que não serve mais. Permitir que Ele retire pessoas, hábitos e crenças que já não sustentam o propósito. E permitir dói, porque o ego confunde perda com punição. Mas a verdade é que a perda é apenas a retirada do supérfluo. A renovação da mente não acrescenta, ela subtrai. Ela remove o excesso de ruído, de crenças, de medos, de camadas. Ela revela o essencial. Ela não faz de você algo novo. Ela faz você lembrar quem sempre foi. E essa lembrança é poderosa. É o reencontro com o espírito original, livre, íntegro, luminoso. Durante o processo, haverá dias em que tudo parecerá parado, sem sentido. Você orará e o silêncio responderá. Você trabalhará e os frutos não virão. Você acreditará e ainda assim sentirá medo. Mas esses dias não são o fim, são o laboratório da fé. A mente está sendo treinada para confiar sem garantias. O espírito está aprendendo a permanecer mesmo quando o terreno é incerto. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna natureza. Renovar a mente é caminhar por dentro de um vale onde nada é como antes. Mas é nesse vale que o novo se forma. Deus não renova na superfície, Ele renova nas raízes. E toda vez que você sustenta a fé no meio da dúvida, algo invisível se alinha dentro de você. É a mente espiritual assumindo o comando. A velha mente quer controle, a nova mente quer comunhão. A velha mente busca explicações, a nova busca entendimento. A velha mente teme perder, a nova sabe que tudo coopera. Por isso, o preço da renovação é alto, mas o custo de permanecer o mesmo é muito maior. Ficar no velho mundo é morrer lentamente. Viver no novo é nascer todos os dias. E é essa escolha que define destinos, conformar-se ou transformar-se. Romanos 12:2. Não é uma frase para decorar, é um código para atravessar. E quem atravessa, muda para sempre. Quando a mente é renovada, a vida muda de frequência. O que antes parecia caótico começa a se alinhar. O que antes era escuro ganha luz. E o que antes parecia distante se torna possível. Porque uma mente renovada não cria a realidade a partir do medo, mas a partir da fé. Ela deixa de reagir às circunstâncias e passa a responder a um propósito. É nesse ponto que você percebe que Romanos 12:2 não fala apenas de transformação interior, mas da ativação de um poder espiritual, o poder de manifestar a vontade de Deus na terra através da mente humana. A mente renovada é uma extensão da consciência divina. Ela não busca, ela revela. Não força, ela flui. Ela entende que o mundo exterior é apenas o reflexo do estado interior e que, ao mudar o padrão interno, o universo responde com precisão. É por isso que Paulo diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não fala de um conhecimento teórico, mas de uma experiência viva, sentir Deus operando através do pensamento, da palavra e da ação. Quando a mente é restaurada, o pensamento deixa de ser um instrumento de ansiedade e se torna uma ferramenta de criação. O medo que antes paralisava se transforma em combustível para a fé. A dúvida que antes confundia se transforma em busca por sabedoria. A espera que antes angustiava se transforma em preparação. Porque a mente renovada enxerga o invisível como realidade em gestação. Ela sabe que cada oração é uma semente e cada silêncio é um tempo de maturação. Napoleon Hill chamou isso de harmonia com o infinito. Paulo chamou de mente de Cristo. Ambos descreviam o mesmo estado. Quando a mente humana se alinha ao campo divino, ela se torna criadora.
Hill dizia que o pensamento é a única coisa sobre a qual o homem tem controle absoluto. Paulo completaria: e esse controle é o canal pelo qual a vontade de Deus se manifesta. A fé não é um conceito abstrato, é uma energia que molda o invisível. A mente renovada aprende a pensar com propósito. Cada pensamento é escolhido, cada palavra é semeada com consciência. Ela não desperdiça energia com o que não constrói. Não se alimenta do medo coletivo, nem das narrativas do mundo. Ela seleciona o que ouve, o que diz e o que acredita, porque entende que tudo é semente. E o solo da mente fértil não pode ser contaminado por palavras vazias. Mas há algo ainda mais profundo. A mente renovada descobre que prosperidade, paz e plenitude não são metas, são consequências. Elas nascem naturalmente de um espírito alinhado com o propósito. Porque quando a mente coopera com o divino, o universo inteiro conspira a favor. As oportunidades se multiplicam, as conexões certas aparecem, os caminhos se abrem, não por sorte, mas por sintonia. Esse estado não elimina os desafios, mas muda a forma como você os interpreta. O que antes parecia obstáculo agora é visto como instrução. O que antes parecia atraso agora é entendido como proteção. A mente renovada não reage, ela interpreta. Não julga, compreende. Não reclama, agradece. E esse simples ato de gratidão altera tudo, porque a gratidão é a linguagem dos que já entenderam que o tempo de Deus é perfeito. A mente antiga dizia: quando eu tiver, eu serei. A mente renovada declara: porque eu sou, eu terei. Essa inversão é a chave de toda manifestação. Você deixa de buscar fora o que já está dentro, e ao agir a partir da plenitude, atrai naturalmente o que precisa. Essa é a lei espiritual que sustenta o universo. Deus não abençoa a carência, Ele abençoa a fé. E a fé é o estado mental de quem já acredita antes de ver. Romanos 12:2 é a prova de que a espiritualidade e a mente não estão separadas. A fé é o motor da ação, e o pensamento é o volante que conduz o propósito. Quando ambos se alinham, nasce a sabedoria, e a sabedoria cria resultados. A mente renovada entende que oração não é fuga, é força, que silêncio não é ausência, é direção, que o tempo de espera não é vazio, é lapidação. Napoleon Hill observou que quando um homem domina a própria mente, domina também o seu destino. E Paulo confirmaria: aquele que se renova pela fé experimenta a vontade perfeita de Deus. É o mesmo princípio descrito em linguagens diferentes, o da coautoria divina. Deus planta a visão, mas é a mente humana, quando alinhada, que lhe dá forma. A mente renovada não busca sinais, ela se torna o sinal. É o reflexo vivo da luz que carrega. É quando as pessoas olham e dizem: há algo diferente em você. E há. É a paz que vem da certeza, a confiança que vem da fé, a serenidade que vem da compreensão de que tudo coopera para o bem. É quando você caminha com a leveza de quem não precisa mais provar nada, porque já entendeu que o maior milagre é viver consciente. Essa é a verdadeira manifestação divina, quando o pensamento deixa de ser apenas humano e se torna ponte entre o visível e o invisível. Quando cada decisão nasce da fé e cada ação expressa amor. Quando o propósito substitui a pressa e a presença substitui a preocupação. É o ponto em que o transformai-vos de Paulo deixa de ser um mandamento e se torna um modo de existir. Romanos 12:2 não é apenas um versículo sobre mudança, é um manual de criação consciente. É o mapa que ensina como viver em sintonia com o divino, como transformar a mente até que ela se torne o espelho da vontade de Deus. Quando você chega a esse estado, não há esforço, há fluxo, não há busca, há encontro, não há espera, há realização. E é aí que a promessa se cumpre. Você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não como uma teoria, mas como um estado constante de clareza, propósito e paz. A mente que antes lutava, agora confia. A mente que antes temia, agora manifesta.
A mente que antes se conformava agora cria. E essa é a recompensa dos que ousam atravessar o processo. Viver não apenas com uma fé renovada, mas com uma mente renovada. Há um momento na vida em que o silêncio se torna mais poderoso que o grito, em que a oração se transforma em decisão, em que o medo se cala e a fé começa a falar. Esse é o instante da verdadeira revolução, aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. A transformação da mente não é espetáculo, é parto. E quem já nasceu de novo sabe. O novo mundo não começa lá fora, começa dentro. Romanos 12:2 não foi escrito para ser admirado, mas para ser vivido. É o código que separa quem apenas acredita de quem desperta. Paulo sabia que o mundo tentaria moldar o homem por fora, mas Deus o chamou para moldar o homem por dentro. E é por isso que o chamado começa com um não. Não vos conformeis com este mundo, porque o conformismo é a morte disfarçada de conforto. É a prisão invisível que destrói potenciais, cala dons e adormece almas. Você foi criado para transcender essa prisão, e o preço da liberdade é a coragem de pensar diferente. Quando você se recusa a se conformar, o mundo te chama de estranho. Quando você começa a renovar sua mente, ele te chama de exagerado. Quando você decide viver pela fé, ele te chama de ingênuo. Mas continue, porque é assim que Deus sempre fez. Escolheu os inconformados para mover o impossível. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Paulo diria que tudo o que a mente humana entrega a Deus, ele transforma em propósito. Ambos estavam descrevendo o mesmo milagre, o reencontro entre a consciência humana e a inteligência divina. Quando essa união acontece, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna expressão. O medo se dissolve, a fé se expande e você descobre que o poder sempre esteve dentro de você, esperando ser despertado. A mente renovada é um portal. Quando você atravessa, não há volta. Porque o que foi visto não pode mais ser esquecido. Você passa a enxergar com os olhos do espírito e, de repente, o que antes parecia impossível se torna natural. A prosperidade deixa de ser um sonho distante e passa a ser um reflexo do alinhamento interior. A paz não depende mais das circunstâncias, mas da consciência. O propósito não é mais uma busca, é um estado de ser. Essa é a revolução silenciosa da mente. O momento em que o ser humano comum se lembra de que foi feito à imagem e semelhança do Criador. Quando você entende isso, nada do que é pequeno te seduz, nada do que é raso te prende, nada do que é falso te guia. Porque agora você sabe quem é, e quem sabe quem é não se vende por migalhas. A renovação da mente é o verdadeiro milagre diário. É acordar e escolher de novo. É cair e levantar mais consciente. É errar e aprender com humildade. É dizer, Senhor, renova-me mais uma vez. E sentir o Espírito responder em silêncio, eu já comecei. Essa é a transformação viva, constante, progressiva e eterna. E quando você menos percebe, tudo muda. O olhar muda, as palavras mudam, as escolhas mudam, a energia muda. As pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente, mas não sabem explicar. É o brilho de quem foi tocado por dentro. É a leveza de quem entregou o controle. É a autoridade de quem vive alinhado com o propósito. A mente renovada é a assinatura de Deus em movimento. Não há glória maior do que ser usado como canal. Não há riqueza maior do que viver em paz com o próprio Espírito. E não há missão maior do que transformar o mundo, começando pelo invisível, o pensamento. A mente é o primeiro altar, e cada pensamento elevado é uma prece. Cada ação consciente é um culto. Cada gesto de amor é uma oferenda viva. Romanos 12:2 é mais do que um versículo, é um portal de ascensão. Cada vez que você lê, entende, aplica, algo dentro de você se eleva. O antigo morre, o novo floresce e o ciclo continua. Porque a renovação da mente não é um evento, é um estilo de vida. E hoje, diante dessa verdade, há uma escolha. Você pode continuar se conformando com a versão antiga de si mesmo,
ou pode cruzar o portal e viver o que Deus sempre sonhou para você. O mundo vai tentar te distrair, te rotular, te paralisar, mas quem tem a mente renovada não se curva ao medo, porque sabe que há uma promessa esperando do outro lado da coragem. A transformação não vem quando tudo se encaixa. Ela vem quando você se entrega, quando diz: Senhor, eu não quero mais ser moldado por este mundo, eu quero ser transformado por Ti. E então o processo começa. Silencioso, invisível, mas implacável. É o Espírito Santo reescrevendo o seu código mental. É Deus te ensinando a pensar como Ele. Essa é a maior revolução que um ser humano pode viver. Renovar a mente até que o pensamento humano se torne um reflexo do pensamento divino. Quando isso acontece, você não vive mais apenas, você manifesta. Você não busca mais, você atrai. Você não teme mais, você confia. E é assim que a mente renovada se torna o trono onde habita a paz de Deus. Romanos 12:2. Revelado. O segredo que está bloqueando sua transformação de vida é mais do que um tema. É um chamado. O chamado para pensar como o céu, agir como o céu e viver como o céu. Porque quem se renova se torna ponte. Ponte entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino, entre o que é e o que pode ser. Agora é com você. Decida hoje que não vai mais se conformar. Decida hoje que vai viver pela fé e não pelo medo. Decida hoje que vai renovar sua mente até que o mundo não te reconheça mais, mas Deus te reconheça em cada gesto, porque quando a mente se renova, o céu se manifesta e o mundo inteiro muda, começando por dentro de você. Se essa mensagem falou ao seu coração, é porque o processo já começou. Romanos 12:2 não é um texto distante, é uma convocação pessoal, um convite direto de Deus para que você pare de tentar consertar o mundo e comece a transformar a mente, porque tudo o que muda por fora começa com o que é curado por dentro. O novo você já está em construção e o Espírito Santo está conduzindo cada etapa, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece parado. Por isso, não volte para o molde antigo. Não aceite pensamentos que te diminuem. Não repita padrões que Deus já te libertou. A mente antiga te mantinha preso, a mente renovada te torna livre. E se hoje você sentiu essa verdade, firme o seu pacto agora mesmo. Escreva nos comentários com convicção: eu escolho renovar a minha mente. Essa frase é mais do que um comentário. É um decreto espiritual, uma semente de fé lançada no solo do seu destino. Cada palavra é um ato de criação, e o céu reconhece quem declara com verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para despertar, alguém que precisa entender que a verdadeira mudança não vem da força, mas da entrega. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de sabedoria, propósito e fé prática. Lembre-se, a mente é o campo onde Deus planta seus milagres. Quando você cuida desse campo, o impossível floresce naturalmente. Declare agora, com força e fé: a minha mente é o terreno da minha transformação. Eu não me conformo com o mundo. Eu me transformo pela renovação da minha mente. E que a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, se manifeste plenamente na sua vida a partir de hoje.